Dale Porco, tudo bem, pessoal? Renan novamente. Espero que, estejam gostando do conteúdo. Obrigado você que está aqui ou que passou pelos vídeos anteriores. Se puder fortalecer, né, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha aí para quem você acha que pode gostar desse conteúdo, né, que curte ver ou ouvir falar mais sobre o nosso Verdão. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu tava querendo falar um pouquinho sobre as perspectivas aí, pelo menos para esse começo de ano aí do Palmeiras, né? Baseado aí no último vídeo, né? De como a gente terminou, né? De como foi o nosso 2025, né? Então aí, para esse ano, inicialmente a gente tem apenas o Marlon Freitas, né? Como um reforço contratado efetivamente. Eu acho um bom jogador, né? Eu acho que o preço pago pode ter sido um pouco elevado, mas o nosso futebol está inflacionado, então os jogadores estão caros, então assim a gente não consegue pagar muito barato, muito mais barato do que isso num jogador de qualidade, né? A gente está falando de um cara que, pô, ele é capitão do Botafogo, né? Ele é um cara que foi campeão brasileiro, campeão aí da Libertadores, né? Jogando bem, então é o tipo de jogador que faltou ano passado para o Palmeiras, né? Uns caras mais cascudos, jogador experiente, jogador que já foi campeão, jogador que não sente pressão, né? Então a gente ficou desfalcado ali naquele fim de ano de alguns jogadores importantes, né? Evangelista, queda de qualidade ali na. Pô, caiu muito de qualidade, né? O futebol do Aníbal, então a gente ficou meio na mão naquela posição, né? Tendo que improvisar e tal. Então, assim, eu acho que ele vem num momento ótimo pra gente, né? E ele tem qualidade, tem um passe bom, né? Bons números de passe, lançamentos completos, desarmes. É um cara bem interessante, bem interessante. E se a gente pode considerar como reforços a volta do Lucas Evangelista, né? Que vai poder trabalhar aí junto com esses jogadores aí o quanto antes. E o Paulinho também, né? Que basicamente nós não tivemos ele o ano passado. E ele é um baita de um jogador, tá? Então, inicialmente, tendo o Marlon Freitas como mais uma opção ali de volante, né, de camisa 8/5, o Evangelista também 5/8, já melhora, né, porque a gente tinha poucas opções no setor, então agora a gente pode montar um meio legal aí, talvez com os três, né, Evangelista, o Marlon, o Andreas, né, tipo, três caras de posse, de passe, que pode fazer o motorzinho do time funcionar legal, né. O Paulinho é mais uma opção no ataque, porque por muitos jogos faltou, né, no Palmeiras, um cara pra gente substituir. Ah, o Lopes não tá tão bem. Vai pôr quem? Não tinha quem pôr. A gente tinha que improvisar, pôr o Souza e tal, mas são posições diferentes, né? Então, ou o Roque mesmo, quando tava cansado, né? E colocava o Bruno Rodrigues, é muita queda de qualidade, né? Então, com o Paulinho, a gente ganha mais uma opção ou para substituir ou até para trabalhar junto, né? Cabe ao Abel pensar em um time, né, e trabalhar para a gente usar o melhor que a gente tem nesses jogadores, né, que eles usem todo o potencial, né. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter um time de muita posse, muito passe, a gente vai poder criar muitas jogadas e os atacantes vão pôr pra dentro, cara, vão pôr pra dentro. O Lopes faz seus gols, ele melhorou no ano passado. O Vitor Roque não precisa nem falar nada, né? E o Paulinho também é um ótimo atacante que tem tudo para voltar voar esse ano, se ele tiver sem as limitações da dor, né? Então, eu acho que esses três reforços são bem interessantes para o Palmeiras, tá? Dois que voltam de lesão e um que chegou. Porque a base do nosso time ela já é boa, né? Então, pelo que a gente ouve, né, a gente tende aí a perder o Mikael por empréstimo, né? Não sei ainda se está confirmado que ele vai para o Orlando, time do o Miami, aliás, desculpa, o time do Messi, né? E bem provavelmente a gente já perdeu o Aníbal também, né? E pode ser que mais um ou outro aí saia, mas provavelmente vão ser esses jogadores mais sucateados aí do Palmeiras, de lado, né? Que a gente não dá muita oportunidade. Mas o elenco, para começar o ano, eu acho bom, tá? Eu acho que a gente vai precisar contratar um zagueiro pro lugar do Mikael. E era bom trazer um zagueiro de muita qualidade, né? Quanto mais qualidade, melhor, né? Porque aí você pode. Pô, o Murilo tá numa fase, você começa com fluxo, mas é oscilar, você tem quem, né? O Benedetti mostrou qualidade, mas assim, ainda é muito jovem, né? Então, você vai perder o Mikael, que foi um zagueiro contratado a um preço elevado, temos que trazer um cara de qualidade, né?
E assim, o único zagueiro que eu ouço falar com mais firmeza nesse momento, nos boatos e rumores, é o Nino, né? Que mostrou ser um ótimo zagueiro, né? Foi tanto campeão da Libertadores com o Fluminense, quanto ia para a seleção brasileira também, estava sendo convocado. Um ótimo e experiente zagueiro. Se esse cara vier, resolve. Aí a gente fica com uma zaga bem poderosa, bem poderosa. Com opções, com, né, podendo variar, podendo descansar um ou outro, fica um miolo de zaga ali bem interessante. Vamos ver como vai desenrolar. Né? Os russos são difíceis de negociar, eles estão querendo um valor ali perto de 10 de euros, né, que não é barato, né, a gente sabe que o Palmeiras já investiu bastante o ano passado, então para esse ano pode ser um pouco mais complicado investir várias vezes em muitos jogadores. Tem que ser contratações pontuais, porque a grande base do time já foi feita, né, a base com os que chegaram ano passado já foi montada, então a gente só precisa fortalecer ela com caras mais experientes, que aí vai fazer esse time rodar mais com mais fluidez, né? Aquele primeiro ano também dos caras que chegaram e, pô, nunca jogaram num time desse tamanho. Não são jogadores que já ganharam títulos, que tem as costas largas, né? Que não sente pressão, né? Tô falando do Sousa, que ganhou pouca coisa na carreira, o Facundo, o próprio Andrés Pereira, né? Tudo bem que ele jogou no United, ele pode ter ganhado uma Copa de alguma coisa lá, Copa da Liga, alguma coisa assim, né? Mas ele também não é um jogador que passou por clubes que venceram muito. Então é importante para esses caras ganharem os primeiros troféus no Palmeiras, nem que seja o Paulista, para ir tendo essa casca, né? O Lopes já está acostumado, ele já ganhou algumas coisas, né? E tal, Gustavo Gomes, Murilo. Então a gente tem alguns jogadores nesse nível e outros que precisam chegar nesse nível. E para isso os caras mais experientes são muito importantes, para levar esses caras junto com eles. O próprio Felipe Anderson, um cara experiente, jogou no Oeste, no Porto, tava na Lazio, quer dizer, times que brigam, mas eu não sei se ele foi campeão de alguma coisa na carreira. Então é mais um jogador que, com a pressão forte que chega, talvez sente, entendeu? Talvez sente, talvez o cara não tenha um mental pronto para um time tão grande igual o Palmeiras. Mas é algo que você ganha, você desenvolve, né? Vencendo jogos, ganhando títulos, isso daí tende a melhorar, né? Aquele elenco que a gente foi perdendo, né? Que foi renovando nos últimos anos, né? Que foi saindo Marcos Rocha, Mike, o Zé Rafael. Eu vou lembrando outros aí, eu vou falando, mas eu dei 3 exemplos de jogadores que, pô, Rony, né? Campeões do Palmeiras, tal, experientes, tipo de jogador que quando vai para outro clube, o outro clube sabe que o cara vai chegar e vai jogar onde você pôr e vai fazer o feijão com arroz. Até mesmo para vocês verem, né, como é importante essa casca de jogador experiente, títulos. Breno Lopes. Breno Lopes é um cara que, pô, veio da Juventude, ganhou nada, mas chegou, fez aquele gol do título, depois foi campeão de outras coisas com o Palmeiras, saiu daqui, foi pro Fortaleza, chegou lá e fez um bom ano. Ele fez gols, ele foi decisivo em jogos importantes, mas esse momento que ele passou pelo Palmeiras de vitórias, de títulos, isso fez com que ele desenvolvesse uma casca que lá no Fortaleza eles aproveitaram. Ele chegou e fez bastante gol, ajudou o time, entendeu? Por mais que veio a cair, mas é um jogador que tem mercado, entendeu? É um jogador que outros times abrem o olho, jogaria fácil no Mirassol, no Remo que subiu como titular absoluto. Então, para esses que estão no Palmeiras e não têm títulos na carreira, é importantíssimo que comece a vencer aqui. Esses caras que são mais experientes são muito importantes. Agora o Nino, né, que comentamos há pouco, que já venceu a Libertadores e tal. E o que chegou do Botafogo agora também, que fugiu o nome, acabei de falar dele, Marlon Freitas. Marlon Freitas também, um jogador que já foi campeão e tal, então já tá mais tranquilo com essa questão, com esse psicológico. E é importante, vai chegar, vai jogar quando precisar. Né? Então, acho que o Nino chegando na zaga, o Marlon Freitas, a gente ainda precisa de um camisa 5, só que os que estão sendo especulados, assim, são excelentes, mas são muito caros. Né? Exemplo, André, acho que cai como uma luva. Seria assim, o cara voltar para ser o 5 do Palmeiras, voltar para a seleção, decolar. Sair daquele time lanterninha do Premier League. Mas é um jogador caro, né? Ele foi caro, pagou mais de 20 milhões de euros para o Fluminense na época que ele saiu. Para ele voltar é pelo menos isso. Então não acho que o Palmeiras vai fazer um tipo
de contratação desse porte neste momento. A não ser que, né, ache uma bela negociação, vários jogadores da base na troca, vem, vai, você consegue diminuir um pouco esse valor pedido, pode ser. Mas eu acho muito, muito improvável neste momento, infelizmente. O outro é o Casemiro, que pô, é um cracaço de bola. Cracaço. Ele teve uma fase ali ruim no começo do United, que tava no declínio ali, né? Depois ele parece que mudou a mentalidade e voltou a jogar, né? Entrou em forma bem e hoje é um titular lá, voltou para a seleção com o Ancelotti, provavelmente vai estar na Copa. Um jogador super experiente, de Copas do Mundo, de Champions, de tudo. É um monstro. Se ele fosse contratado, né, agora no meio do ano, né, que ele viria de graça, seria um espetáculo, mas a gente sabe que tem alguns fatores complicantes aí, né? Primeiro que ele sai do Real Madrid por uma proposta grande em dinheiro e por um salário dos maiores da Premier League, entendeu? E ele ainda tem 32 anos, né? Assim, vai jogar a Copa do Mundo e tende a, não renovando com o United, receber propostas, com certeza, de outros times de Premier, da Itália, da Espanha, porque é um bom jogador, né? Então, para trazer esse cara nesse momento, só se ele quiser voltar para o Brasil, reduzir o salário, né? Porque tem a Arábia também, paga muito. E aceitar, assim, um projeto mesmo, né? Você tem que convencer esse cara a vir. Tem que chamar para uma reunião, mostrar um projeto, falar, ó, você vai chegar no meio do ano, a gente, pô, pensa em você daqui 2, 3 anos com a gente, né? Vamos fazer vamos usar você como marketing. Pô, você vai ser a cara do Palmeiras, né, a partir do momento que você chegar, você vai, assim, ajudar a gente a alavancar mais ainda. Tipo, tem que fazer um projeto, porque é um jogador de nível, sim, 5 estrelas do Casemiro, né? É difícil trazer. Vai pagar um salário altíssimo também. O cara teria que fazer parcerias para pagar algo assim. Que ele iria ganhar, assim, nível Memphis Depay, assim, até mais, 4, 5 milhões por mês. É muito dinheiro, né? E difícil, esse eu acho muito difícil. Ele admira o Abel, seria fantástico ter um cara desse, mas a gente sabe que tanto ele como o André, nesse momento, não é tão viável, né? Infelizmente. Mas seria a contratação espetacular para o Palmeiras. Ou ele ou o André. Outros nomes que a gente ouve aí, né? Que o Palmeiras tem interesse, né? Tá discutindo possibilidades, perguntando, e aí, quanto vocês querem, né? São aqueles jogadores da Premier League, né? Mais jogadores da Premier League, né? A gente tem a experiência com o Sosa, que não foi tão boa por enquanto, mas ainda é 6 meses dele no Palmeiras. Eu acho que ele tem como desenvolver e entregar muito mais, né? Ele é jovem ainda, jogador de seleção, vai para a Copa do Mundo, então temos que valorizar os nossos atletas, né? Foi um preço alto, mas alguma coisa ali o Sosa acho que tem ainda a entregar para nós, que ele e o Facundo, acho que eles vão entregar mais ainda para nós. Os jogadores em questão, né, são o Nicolas Domingues, que está no Nottingham. Esse jogador, para falar a verdade, eu vi pouco sobre ele. Entendo que se ele joga na Premier League, ele tem uma qualidade interessante, né? Eu não lembro que time ele já jogou durante a carreira. Se esse jogador... Não, esse jogador não... Eu não me recordo, estou tentando me recordar. Ele tem um valor de mercado de 16 de euros, é um valor alto, 27 anos. Né? Não sei que tipo de proposta trairia ele para o Palmeiras nesse momento e que o Nottingham aceitaria também, né? A gente sabe que eles são meio duros na queda aí, né? Pagamos caro aí pelo Sosa, é o exemplo aí, né? Mas tem um histórico. Sosa e o Carlos Miguel vieram do Nottingham, talvez uma relação boa aí foi construída. Vamos ver. A outra opção que a gente ouve bastante falar é o Guido Rodrigues também. Tô vendo a minha colinha aqui, né? Porque muitos nomes. O Guido, eu lembro dele vagamente no Betis. Eu lembro que ele era um jogador de destaque no Betis. E também que ele foi parte, né, do elenco da Argentina na Copa do Mundo, que foi campeã em 22. Não era um titular, mas ele entrou em alguns jogos. Ele é um jogador interessante também, desse nível, né? Um jogador experiente. Ele tem o maior título do mundo, que é a Copa do Mundo, no seu currículo. Tem 31 anos, então esse é um tipo de negócio que teria que ser bem feito, sabe? Aquela questão de tirar um pouco do valor de mercado, que tá em 6 de euros, pô, tentar pagar uns 4, ou fazer alguma oferta a mais quebrada, empréstimo com opção de compra. Esse é o tipo de jogador de fechar um contrato de talvez
2 anos com opção de renovar por mais um, dependendo de metas, alguma coisa assim, pra gente não ficar refém de um cara e não jogar nada aqui, né? Mas é um jogador experiente que pode sim ajudar a gente, né? A gente perdeu o Aníbal, né, que usava uma dessas vagas de estrangeiro no Palmeiras, e agora a gente tem mais uma vaga aí, essa vaga livre para trazer um gringo, né? Mas ainda tá muito frio, né? Essa questão é só rumor, a gente ouviu do Fabinho bastante. Só que o Fabinho, cara, ele ganha muito dinheiro. Ele saiu do Liverpool, cara, no auge pra jogar no Al Ahly, time que paga muito alto. E tem contrato ainda, então assim, não vai abrir mão, é muito dinheiro, entendeu? Você tem que pensar pelo lado do cara, assim, que não tem como abrir mão de tanta grana. Eu acho que ele não vem, o Fabinho. Talvez no meio do ano, se ele ficasse livre, né? Poderia ser possível. Mas nesse momento, acho difícil. Então, assim, são nomes que a gente ouve falar aí, no, né? O Gerson é um, o Ibañez. Ibañez é outro que joga na Liga do Catar, da Arábia. Paga muito bem. Ele saiu no auge do Roma. Nesse momento que ele saiu, ele até havia sido convocado algumas vezes para a seleção. Quer dizer, o cara tá nadando em dinheiro. Esse cara não quer mais nada. Muito difícil a gente trazer, eu acho, também o Ibañez. Se trazer, vai ser uma baita contratação. Que é um zagueiro jovem ainda e muito talentoso. Então, esses são os nomes que a gente ouve mais. O Gerson é sonho também, né? Vivem falando, principalmente naquela época da virada do ano, não, que o pai do Gerson já tá negociado, tá fechado com o Palmeiras. É muito difícil. Negociar com os russos é muito difícil. A não ser que faça um bem bolado mesmo, né? Que a gente tinha ouvido falar que eles tinham interesse no Riquelme, né? Felipe, que iriam oferecer 15 de euros. Então, talvez eu abater ali e pagar 10, por exemplo, do Gerson é um negócio interessante, né? Você vai perder o menino da base, um talento, vai perder, mas aí você vai trazer um cara experiente e campeão, né? Para somar o meio campo, né? Mas como veio o Marlon Freitas, eu acredito que não vem o Gerson. Não vai fazer um investimento alto para um cara como esse. Então, acho que para o começo do ano, pessoal, é isso. Vamos começar com a mesma base do ano passado, com os reforços em breve do Paulinho, o Evangelista e o Marlon Freitas, que também chega ali com assim, aquela faixa de chego para jogar. Se precisar, tô pronto. Então, o nosso elenco é bom. Acho que esse ano vai ser um ano diferente, né? A gente vai precisar acompanhar bem de perto o trabalho da Abel. Ele vai ter que fazer esse elenco render tudo que pode. Senão, eu acho que ele vai acabar encerrando o ciclo dele esse ano, por mais que ele renovou até 27. Eu acho que ele não resiste a um segundo ano de tanta cobrança, né? No fim do ano passado, inclusive, até a presidente, né, pegou no pé dele ali, principalmente sobre o Brasileirão, a gente ter perdido para nós mesmos. Então ficou meio feio para ele, né? Aqueles clássicos contra o Corinthians. Então acho que cada joguinho do Palmeiras esse ano vai ser muito bem observado. E a torcida, assim, queimou todos os cartuchos, né, de paciência com a torcida. Então acho que vai ser um ano tenso, né? Para acalmar, jogando bom futebol, vencendo os títulos que a gente disputar. Perder é normal, é do futebol, só ganha um. Mas perder, se for para perder, vamos perder jogando bola, chutando no gol, tentando vencer. Não vamos perder jogando um futebol ridículo, medroso, certo? Temos um puto elenco para fazer um grande ano. Eu tenho esperança que 2026 vai ser um ano interessante pra gente. Tá? Eu acho que ao decorrer do ano ainda vem reforços de nível bom para melhorar ainda mais o nosso time, né? Então, vamos ver. Dia 10 estamos aí, tá aí para começar o Paulistão, né? A gente já vai pegar a Portuguesa, né, na estreia, um jogo legal, né? A Luzinha, pô, sempre é interessante jogar com a Luzinha, ou ver a Luzinha participando dos campeonatos. É um time de tradição, né? Virou SAF aí. Quem sabe daqui uns 5, 6 anos a Lusa não tá aí no primeira divisão, né? Recuperada. Vamos ver, mas eu tenho esperança. Eu acho que vai ser um ano interessante, mas de muita cobrança. Principalmente se nos primeiros jogos aí, 10 jogos, início do brasileiro, não tá desempenhando futebol legal. Eu tô com o pé atrás. Tô com o pé atrás em receio, assim, ao trabalho do Abel. Se ele vai conseguir dar esse passo extra para melhorar o time de um ano para o outro, né? E se os jogadores vão entregar os seus máximos, né? Vão desempenhar o que a gente espera deles. Vamos acompanhar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe os comentários aí embaixo do que vocês acham do assunto. Se quiserem dar uma opinião sobre o canal,
uma sugestão, pô, cara, eu quero ouvir tudo que vocês têm a dizer. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima e, como sempre, dá-lhe porco!